Então, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. E dizia a ela: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se à multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? E responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, Pai. Como diz a tua palavra, entrando com ousadia na sala do trono. Sabemos que o Senhor está aqui. E sabemos que aonde o Senhor está, algo vai acontecer, Senhor. Oh Deus, o Senhor é aquele que garante milagres aqui nesta noite, respostas aqui nesta noite. Por isso, Senhor, nós queremos liberar, Senhor, este lugar plenamente para a ação do Senhor, para a ação do Teu Espírito. Vem, Senhor, e abre os céus sobre este lugar. Envia a este lugar anjos, ó Pai, ministradores, para trazer aqui respostas de oração nesta noite, para trazer cura, para trazer libertação, salvação, ó Pai. Oh Deus, que o nosso recurso hoje venha dos céus, e que nenhum mal, Senhor, chegue a este lugar, que praga alguma chegue à nossa tenda, mas que em nome de Jesus, Pai, a Tua voz seja ouvida profundamente, Pai, no coração dos Teus filhos hoje, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é tão conhecida e tão pregada, mas há alguns pontos interessantes aqui, que nós, quando lemos, prestamos muita atenção na mulher e no milagre. Mas existe um personagem oculto dentro dessa passagem que me chama muito a atenção. Porque imagine só, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Dentro da lei judaica, a mulher, quando está naqueles dias, ela é considerada impura. Ela não pode sair, ela não pode ter contato com pessoas. Então essa mulher era considerada por 12 anos como uma mulher impura. E a Bíblia diz que ela procurou médicos, ela gastou tudo o que ela tinha, todos os recursos, e que nada aconteceu.
Em 12 anos, essa mulher sangrava constantemente, tratando, procurando médicos, e o problema não se resolvia. Aqui no versículo 27, diz que, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás da multidão. Eu quero destacar esse personagem oculto, que a Bíblia não diz quem é, que falou de Jesus para essa mulher. Alguém ouviu a história desta mulher. Alguém percebeu o sofrimento desta mulher. E, queridos, ela não sabia nada sobre Jesus até então. Ela não o conhecia. E quem sabe, ela gastou o seu dinheiro em médicos. Quem sabe ela foi na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, nas magias que quem sabe existiam naquela época. Quem sabe ela foi em benzedeiras, tomou garrafadas, tomou passes, e nada adiantou. E de repente um personagem oculto chega para ela e diz assim: olha, você fez tudo isso e nada resolveu? Pois eu vou lhe falar de alguém que tem poder para curar a sua enfermidade e para transformar a sua vida. Irmãos, quem sabe essa pessoa, esse personagem oculto, evangelizou essa mulher de uma maneira tão simples. É difícil evangelizar alguém que já passou por muitos lugares, que já testou muitas coisas. Mas quem sabe ele pregou a essa mulher uma realidade. Existem 3 grandes religiões no mundo: o islamismo, e os seus seguidores seguem o profeta Maomé. O judaísmo, e os seus seguidores seguem o profeta Moisés. O hinduísmo, ou o budismo, e os seus seguidores seguem a Buda. É interessante, em Mateus 6:13, Jesus interroga os discípulos e pergunta assim: o que estão falando sobre mim? Quem dizem que eu sou? E os discípulos dizem assim: alguns dizem que o Senhor é o profeta Elias, que veio de novo, ou algum outro profeta. E aí Jesus diz assim: mas e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Essa é a diferença. Talvez tenha sido isso que convenceu aquela mulher. Nós não seguimos a um profeta. Nós seguimos ao verdadeiro Filho de Deus. Olha, moça, senhora, a senhora até agora foi a Maomé, ou quem sabe foi até Buda, foi atrás de profetas, mas eu quero lhe apresentar agora o Filho de Deus. A pessoa que falou de Jesus para essa mulher, falou de uma forma tão maravilhosa, que encheu o coração dessa mulher de fé. Porque quando ela decidiu ir até Jesus, ela não declarou: tá bom, eu vou tentar. É mais um que pode, quem sabe, me ajudar. É mais uma tentativa. Ela não disse: eu vou ver o que vai dar. Mas ela foi tão bem evangelizada, que ela se levantou, e no verso 28 diz que ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sararei.
bom ver que ela foi tão bem evangelizada, que a palavra caiu no coração dela, gerando uma fé tão plena, que ela não duvidou, ela não achou que poderia acontecer, ela teve a certeza que o milagre ia acontecer. E ela liberou essa fé através das suas palavras. E isso é tremendo nessa mulher, porque se eu perguntar quem aqui tem fé, todos nós vamos dizer que temos. Mas essa mulher, como uma nova convertida, materializa a sua fé, declarando e dizendo: olha, se eu tão somente tocar, eu serei curado, eu tenho certeza disso. Porque a fé, querido, é justamente isso. A fé não é só crer interiormente, mas é expressar, é materializar, é demonstrar que você tem essa fé. Essa mulher usa algo tremendo, o poder da palavra liberada. Diga para o seu irmão assim: poder da palavra liberada com fé produz milagres. Então olha para o seu irmão e diga para ele: hoje o Senhor vai me abençoar. Aleluia. Diga: hoje eu vou receber um grande milagre. Aleluia. Irmãos, Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não são vistas. Isso é fé. A terra que Deus criou foi feita de um material que não podia ser visto. Já imaginou isso? Não podia ser visto. Não existia de forma material a terra, mas existia dentro do coração de Deus. E Ele foi falando e as coisas foram existindo. O poder da palavra é tão tremendo e tão importante. A Bíblia diz em Hebreus 1:3 que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Você pode declarar isso? Levanta a sua mão assim e diga: Deus está sustentando todas as coisas na minha vida pela palavra do seu poder. Aleluia! Glória a Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas Ele é Deus. Então para Ele é fácil falar e acontecer. Para Ele é fácil declarar e tudo que Ele declara passa a existir. Mas eu quero te lembrar que Ele é Deus, mas que eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. E que somos filhos de Deus. E que temos dentro de nós um elemento divino que nenhum outro ser na terra tem. Quero voltar um pouquinho para a criação. Olha que interessante, Deus disse para a terra: terra, produza relva. Depois Deus disse à água: água, produza peixes. Deus disse ao firmamento, ao céu: céu, firmamento, produza luminares. E o homem? Qual
Qual foi o elemento que criou o homem? Olha uma pegadinha aí. O elemento que formou o homem foi a terra. Mas não foi o elemento que criou. Porque a terra formou, mas a Bíblia diz que ele era um boneco. Mas diz que o Senhor pega e se curva. Imagine a cena do Deus Todo-Poderoso saindo do seu trono, pisando aqui no Éden, quem sabe? Se dobrando diante do homem, do bonequinho, e soprando nas narinas dele, e retirando de si elemento divino, a sua vida própria, e colocando dentro do homem. Nós somos os únicos seres criados por um elemento divino. Temos o DNA de Deus em nós. O fôlego de vida que não saiu da terra, que não saiu do ar, que não saiu da água, mas que saiu do próprio Deus. Por isso é que somos a imagem e semelhança de Deus. E como Ele, temos poder e autoridade para trazer à existência, pela fé, as coisas que não são como se já fossem. Essa mulher acabou de se tornar filha de Deus, ela declarou: eu vou tocar e eu serei curada. Nós temos essa autoridade, porque temos em nós um elemento divino que traz a existência. Aleluia. Cutuca o seu irmão aí, diga para ele: se você é filho de Deus, você deve agir como Ele. Faça o que Deus faz. Jesus disse assim: sede, pois, meus imitadores, como filhos amados. Romanos 4,17 diz que o Senhor vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Esse é um dos maiores privilégios como filhos de Deus. Chamar à existência, declarar. E como hoje está sendo muito usado, tomar posse, né? Hoje se fala muito sobre tomar posse. Aleluia. Mas quando eu preparava essa palavra, aparecia o outro lado da história. O outro lado de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Pense bem, se como filho de Deus, eu tenho esse poder de proferir palavras, e essas palavras acabam se tornando material, para resultar em bênção na minha vida, nós não emitimos material bom o tempo todo. Não é verdade? De vez em quando a gente emite um material meio ruim aí, né? Isso é preocupante. Por quê? Essa prática pode atuar contra nós. Se nós estivermos chamando à existência coisas que não são da vontade de Deus para a nossa vida, mas da vontade do inimigo. E isso é tão comum. É mais comum do que nós imaginamos. A última vez que eu ministrei aqui, até eu falei um pouquinho sobre isso. Mas quem aqui já viu alguém que, de repente, dá um espirro? Tchê! Ai, estou ficando gripado. Estou sentindo já uma dor no meu corpo. Ai, olha, será que é a suína? Meu Deus. A palavra está sendo liberada. O elemento divino está entrando em ação, não para ser bênção,
mas para ser maldição. Quantas pessoas ouviram pelo rádio, pela TV, pela internet, crise, 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 e acabaram se associando àquilo que ouviram, porque a fé vem pelo ouvir, e começaram a propagar e a declarar: nossa, meu negócio vai afundar. Eu vou ser mandado embora da empresa. Olha, está tudo ruim, vai ter corte, isso e aquilo. Quantas pessoas olham para fora, olham para o tempo, está meio frio, não vou sair não, só vou pegar uma pneumonia. A meteorologia diz que amanhã vai chover, né? Diz que a partir de amanhã vão ser dias de chuva. Meu Deus, outro furacão. Minha casa vai cair. Essa é a história da minha vida. Toda vez que as coisas começam a ir bem, alguma coisa sempre acontece para acabar com tudo. Pois é, irmãos. Há pessoas que, sem saber que suas palavras estão penetrando no reino espiritual, estão chamando as coisas que ainda não são, como se já fossem, e atraindo coisas ruins, dando autoridade a Satanás para agir através dessas palavras negativas, dessas palavras carregadas, que infelizmente acabam se tornando um hábito, um costume, que precisa ser quebrado, que precisa ser rompido, porque elas não estão de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que embora no mundo tenhamos aflições, mas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Imagine, nós temos um agente do inferno trabalhando 24 horas contra nós. E o que nós vamos fazer? Ajudar. É isso mesmo, está ruim, vai ficar pior. É isso mesmo, está doendo aqui, eu acho que já é uma hérnia de disco, meu coração está saltado, não, eu vou infartar, está na hora. Diga misericórdia. Irmão, essa mulher acabou de ser evangelizada e ela mudou o vocabulário dela. Ela não disse: eu vou tentar, vou fazer um esforço, vamos ver se vai dar certo. Ela disse: não, eu vou ser curada. Eu vou tocar no Senhor e vou ser curada. A palavra de Deus lhe dá autoridade nessa noite para olhar para essa luta que você está enfrentando e declarar: você luta, vai se transformar num testemunho de milagre para a honra e glória do Senhor. Você, enfermidade, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você tem autoridade para isso. Por favor, não se associe às coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Eu sei que existe a mentalidade da prova. Prova, né? Pastor, eu estou na prova, eu tenho que aceitar. Deus me botou aí no momento de luta, tem que aceitar, pastor. Estou aqui, estou espremido, estou esmagado. Não faça isso. Não creia num Deus que está contente por te ver na prova. Não creia num Deus que está lá do céu dizendo: mais um pouquinho, aperta mais um pouquinho. Vai, quero ver sofrendo mais. O Senhor nunca vai te deixar afogar, querido. O Senhor nunca vai te esmagar. Mas como diz a palavra, Ele quer te tirar de um charco de lodo e te assentar entre os príncipes desta terra. Sabe, querido, Mateus 18:18 diz algo tremendo. Tudo o que ligares na terra será ligado no
Então não fique dizendo que vai dar errado, porque vai ser ligado no céu. Você tem poder para declarar isso. Você tem poder para sentenciar coisas na sua vida. Porque muitas vezes você fala e põe fé naquilo que você fala, põe fé naquilo que você declara. Essa mulher libera uma palavra positiva. Ela falou e ela agiu. E a nossa fé, irmãos, ela tem que ter uma iniciativa. Ela tem que ter um gesto. Ela tem que ter uma expressão. Se você não foi, você já viu um show de um cantor famoso, de um grupo de rock. Qual é o termômetro para eles? Como é que eles sabem se a plateia está gostando do show ou não? Se a plateia estiver aplaudindo, gritando, olhando para o cantor e dizendo, lindo! Mas eles tiveram fé, porque eles foram, compraram o ingresso e foram. Está lá, tem fé, eles acreditam na banda. Mas realmente eles vão provar que estão gostando? Se eles estiverem tomando uma iniciativa, um gesto, uma expressão, uma forma de demonstrar que a fé existe. E na igreja nós ficamos às vezes tão pacatos, tão parados. Que eu acho que Deus olha para nós e está dizendo assim, eu sei que ela tem fé, mas acho que ela está meio contente ali com a prova. Acho que ela está meio contente com essa enfermidade. Talvez seja aquele bichinho de pelúcia, está feliz ali com aquela situação. Porque não expressa, não reage, não grita, não chora, não vai até o pastor, não briga, está contente. Essa mulher nos mostra, querido, que fé é iniciativa. É transpor o natural. Acho que ela disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me arrebentar. Eu posso ser esmagada no meio da multidão, mas eu vou tocar nele. Eu posso levar 10.000 cotoveladas, mas eu vou dar cotovelada também. Mas eu vou buscar minha cura. Eu não aceito essa enfermidade em mim. Eu não nasci para morrer sangrando. Eu creio na vida abundante. Você crê na palavra de Deus, querido? Olha, João 15,7 diz, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que quiserdes. Às vezes eu olho para esse versículo e eu falo, Deus, Deus, Deus. O Senhor não sabe aonde a minha criatividade pode chegar, Pai. Sabe por quê, querido? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Adianta falar que tem fé e ficar na sua casa? Adianta falar que tem fé e na hora da oração fica lá de boca fechada, assim, quase dormindo, pensando no trânsito, na hora de voltar, na janta. O pastor lá, morrendo de orar, Senhor, cura! E a pessoa está lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está orando, você tem que estar lá. Cura mesmo, Senhor, eu creio. Eu vou tocar, eu vou extrair a unção do Senhor. Quantas pessoas estavam ali apertando Jesus, oprimindo Jesus, quantas pessoas queriam ser abençoadas. Mas essa mulher, nessa atitude, conseguiu arrancar a unção do Senhor. A Bíblia diz que Deus não deu unção para ela através de Jesus. A Bíblia não diz que Jesus foi até ela para curar. A Bíblia diz que ela arrancou do Senhor Jesus. Eu quero. Ela tinha uma convicção, Ele veio para me abençoar. Eu ouvi falar que Ele veio para libertar os cativos, para curar os enfermos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da salvação do nosso Deus. Ele veio para fazer milagres, Ele tem milagres para mim. É com esse espírito que nós temos que entrar no culto, irmãos.
arrancando do Senhor aquilo que já está disponível, aquilo que já está liberado para as nossas vidas. Eu conversava com o pastor Choro essa semana, ele falava: Daniel, nós queremos fogo, queremos unção, queremos glória, batismos, profecias. E parece que isso às vezes está inalcançável, né? Será que hoje Deus está com humor de mandar alguma coisa aqui para baixo? Como é que será que está o humor do céu? Irmãos, o Pentecostes ele já aconteceu. Ele não vai se repetir. O Espírito Santo já veio. A promessa já foi derramada. O Espírito de Deus está sobre nós. Os dons estão liberados sobre a igreja. Mas só que se eu ficar aqui, só vazando, só sangrando, vou perdendo. Diariamente nós vamos perdendo, né? Perdemos. Aí chega na presença de Deus e a gente fica assim, pacato. Tá tudo bem. Na hora que Deus quiser mandar, Ele manda. Estou meio frio, mas tudo bem. Uma hora esquenta. Nada vai acontecer, irmãos. Se você quer a virtude do Senhor para a sua vida, você vai ter que entrar no meio da multidão. E você vai ter que brigar e dizer: Senhor, eu quero poder, Pai. Eu quero unção. Eu preciso desse poder para viver nesse mundo. Eu preciso dessa graça. Eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor me mostre. Só para lhe contar rapidinho. Acho que eu já até contei aqui. Eu vim de uma família batista muito tradicional. Nós não acreditávamos em nada acerca do Espírito. Aprendi isso com meu pai. Falar em línguas era algo emocional. Eles são cheios de emoções e ficam enrolando a língua e falando lá. É assim que a gente acreditava. E um dia me convidaram para ir no monte. Uns irmãos da Assembleia. Batistão subindo para o monte. Eu falei, tá bom, né? Vou lá, que dizem que o pastor estava falando com um anjo. Falei, quem sabe eu não... Né? Ganho até um dinheiro com isso lá, chama o Globo Repórter. Né? Vai dar uma grana isso aqui, a cidade vai ficar até famosa, o pastor conversando com o anjo. E eu fui, mas eu fui com esse peso mesmo no coração de dar uma risadinha no monte. E quando nós entramos, era uma clareira, né? E assembleiano ora, né? Eles gostam de orar. E eu orei e falei, meu Deus do céu, será que esse povo vai ficar orando muito tempo aqui? Tem misericórdia. Que povo que ora, meu joelho já está. Aí o pastor pediu para ficar em pé, eu falei, e agora sim, até que enfim. E aí o pastor disse assim, nós vamos declarar 3 vezes, eu tenho poder. Só que nós vamos declarar de uma forma, como se você estivesse celebrando o gol do seu time. Eu falei, opa, então tá. Você vai dizer, eu tenho poder. 3 vezes. Irmãos, quando eu falei o terceiro, eu tenho poder, parece que ligou uma tomada. E a eletricidade entrou em mim. E eu recebi um fogo, eu abri os meus olhos, eu não via nada. Eu via uma poça de água. E eu vi quando eu caí nessa poça de água, o que voou foi fogo, não foi água. E eu saí pelo meio das pessoas, profetizando, batendo o pé, falando em línguas e dizendo, eu sou o Senhor, estou aqui. E ninguém acreditava naquilo. Não é possível, o Batista está profetizando? Eu confesso que eu não sabia nem se eu tinha fé, mas eu declarei. E a palavra declarada com poder, eu tenho poder, trouxe à existência as coisas que não existiam na minha vida, como se já existissem. E o Senhor ligou no céu aquilo que eu estava ligando na terra. E o poder dos céus veio. E ali começou o meu ministério e nunca mais eu parei de pregar. Com 16 anos eu já estava pregando nos congressos da Assembleia de Deus. Entenda isso. Entenda o que essa mulher entendeu.
Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Libere a sua palavra de fé nessa noite. Saia da sua casa, do seu trabalho, dizendo: hoje no culto vai ser tremendo. A morte e a vida estão no poder da língua. Sabe, irmão, uma coisa que eu aprendi com essa mulher. Jesus nos dá uma lição bonita em Marcos 11, 22 e 23, quando ele diz: se disser a este monte, né? Acho que vocês conhecem bem essa passagem. Eu achei interessante isso porque nós falamos bastante do monte. Mas Jesus disse para você falar para o monte. E não do monte. Nós falamos da conta bancária que está vazia, nós falamos do problema de saúde, nós falamos do casamento. Mas falar para o monte, nós temos essa dificuldade. De olhar para o monte e dizer: ó, vaza. E é engraçado que o monte fica na nossa frente e a gente parece que gosta do monte. Ai daquele que chegar para você e perguntar: tá tudo bem? Aí você fala: tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tô com problema aqui, tô com problema na conta, tô com problema em casa. E a gente fica explanando sobre o monte. Tá lá emperrando. E você fica contando detalhe. Tem uma montanha ali, ele tem um calombinho do lado de cá. Ô, irmão, olha para o seu irmão e fala: para, querido. A palavra de Deus diz: se você disser a este monte, sai do meu caminho, e vai para o meio dos mares, ele vai te obedecer. Pare de falar dos montes, e fale para os montes da sua vida. Ou você vai dizer: olha, eu aprendi de novo, o pastor Daniel ensinou lá na granja, que eu tenho que falar para você, enfermidade, sai da minha frente. Problema financeiro, sai da minha vida. Que história é essa, irmãos? A igreja ficar acariciando luta, acariciando problema. Muito problema é sinal de muita vitória. Jesus hoje quer perguntar aqui: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Me tocaram de maneira diferente hoje, no culto da granja. Me tocaram de uma forma nova. Eles não esperaram o final do culto para a oração. Eles não esperaram a imposição de mãos. Enquanto a palavra estava sendo pregada, eles foram até mim pela fé e começaram a extrair os milagres, começaram a extrair as bênçãos, as promessas que eu fiz para a vida de cada um. A história se resume essa mulher assumindo e dizendo: Senhor, olha, eu sei que eu não podia, mas foi eu que te toquei. E não estou nem um pouquinho com vergonha disso. Jesus diz: grande a tua fé. Porque você resolveu tomar uma atitude. E Jesus diz: se plenamente curada desse teu mal. Plenamente. Não pela metade, mas por completo. Inteiramente curada. Inteiramente curada. Oh, aleluia. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra que está sendo pregada aqui hoje, ela é espírito e vida. Ela se movimenta. Ela vai ao encontro das suas necessidades, ela mexe, ela vira, ela transforma. E você precisa crer nisso nessa noite. Eu quero encerrar dizendo que talvez você não seja tão fã dele como eu sou, mas eu gosto de Jacó.
Gosto porque ele não sabia conviver com a derrota. E a Bíblia diz que ele recebeu a visita do anjo do Senhor. Aquele anjo que vem dentro da teofania, né? Ele traz a imagem impressa em si do próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. E a Bíblia diz que ele ficou a noite inteira lutando com o anjo, dizendo: olha, eu não te solto, até que você me abençoe. Vamos resolver o negócio aqui, ou me abençoa ou me abençoa. Promessa é promessa. Eu posso ter pecado, eu posso ter errado, eu posso ter mentido, mas eu me arrependi e o Senhor é Deus. E passará os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. E é assim. Eu olho para Jacó e falo: mas você cara de pau. Depois de tudo que você fez. Pois é, irmãos, mas sinceramente, às vezes nós temos que ser cara de pau. Olhar e dizer: olha, eu não quero saber o que eu fiz. Eu já me arrependi. Eu vou tomar posse das promessas que Deus tem para mim. Eu não vou assumir a posição que o diabo propôs para mim, mas eu vou assumir a posição que Deus propôs para a minha vida. A Bíblia diz que ele lutou e que ele venceu. E que o anjo disse para ele assim: tá bom, não aguento mais. Você vai ser abençoado. Eu vou te abençoar.